O cheiro do couro novo das vitrines, a música ambiente suave e o brilho das luzes frias dos lustres de cristal contrastavam com a presença tímida de um homem simples de chinelos surrados e calça jeans desbotada. O Shopping Vila Europa, o mais luxuoso da capital paulista, recebia mais um sábado de ostentação e futilidade, onde um olhar torto valia mais que um pedido de desculpas. Ricardo Antunes, 43 anos, milionário do mercado imobiliário e herdeiro de uma das famílias mais influentes de São Paulo, descia a escada rolante com seus óculos escuros de grife e um paletó feito sob medida em Milão. Seu relógio suíço reluzia no pulso, mas o que mais chamava a atenção era sua expressão de superioridade. Ao seu lado, um segurança particular e sua nova namorada, Lorena, uma influenciadora digital de fala vazia e riso automático. Na praça de alimentação, um homem de pele queimada de sol, mãos calejadas e olhar de humildade, segurava uma marmita de alumínio. Ele tinha vindo visitar o filho que trabalhava como estoquista em uma das lojas e, por curiosidade, resolveu conhecer o shopping. Era José Raimundo, 58 anos, lavrador de Juazeiro do Norte, que nunca havia pisado num lugar como aquele. Que tipo de gente deixa um homem assim entrar aqui dentro? Disse Ricardo em voz alta, apontando para José como se ele fosse uma aberração. Deve estar perdido, amor, completou Lorena com um risinho debochado. Olha só o chinelo dele, tá encardido. José, que só queria sentar e comer seu arroz com feijão, engoliu em seco. O coração apertou. Sentiu os olhos da praça toda virarem para ele. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Um garotinho apontou curioso. Pai, por que ele tá sujo? Ricardo se aproximou com um falso sorriso no rosto. O senhor deve estar procurando a saída de serviço, meu amigo. Aqui não é feira livre, entendeu? A voz de Ricardo era firme, fria como o mármore do chão onde pisava. José ficou paralisado, mas antes que dissesse qualquer coisa, uma moça se aproximou. Senhor Ricardo, por favor, com todo respeito, ele não está incomodando ninguém. Era Helena, funcionária da limpeza, que sempre via José quando ele vinha visitar o filho. Seus olhos suplicavam por respeito, mas Ricardo deu de ombros. Fique no seu lugar, mocinha. Não interfira em assuntos de quem pode comprar sua vida em um Pix. José baixou os olhos. A marmita em suas mãos já não tinha mais gosto. A vergonha era um nó em sua garganta. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem simples carregava um segredo que mudaria tudo. Dias depois, Ricardo recebeu uma ligação urgente do seu advogado. Senhor Ricardo, precisamos conversar. É sobre a empresa da sua família e sobre um testamento antigo que acabou de aparecer. No mesmo dia, sua mãe, Dona Margarida, uma senhora elegante de 70 anos, pediu para vê-lo com urgência. A mansão no Morumbi estava silenciosa, mas carregada de tensão. Filho, você precisa saber de algo que escondemos a vida toda, disse ela com a voz embargada. Ricardo franziu a testa. Sentou-se à frente da lareira enquanto a mãe retirava uma velha caixa de madeira de um armário escondido atrás da estante. Isso pertenceu ao seu pai. Ele escreveu tudo antes de morrer. Dentro da caixa, além de fotos antigas e cartas, havia um envelope com os dizeres para quando a verdade não puder mais ser evitada. Ao abrir, Ricardo sentiu as mãos tremerem. A caligrafia era familiar. A cada linha, seus olhos se arregalavam. Meu filho, se você está lendo isso, é porque o passado finalmente me alcançou. Eu cometi um erro. Há muitos anos, quando fui ao interior do Ceará a trabalho, conheci uma mulher maravilhosa. Tive um filho com ela. Seu nome é José Raimundo. O papel caiu das mãos de Ricardo. Um calafrio percorreu sua espinha. Não pode ser. É verdade, Ricardo, confirmou Dona Margarida com lágrimas nos olhos. Ele é seu irmão. As imagens daquele dia no shopping voltaram como um soco. Ricardo havia humilhado o próprio irmão de sangue. O mesmo homem simples que carregava dignidade no olhar, apesar da pobreza. O mesmo que ele tratou como lixo diante de dezenas de pessoas. Ele sentiu as pernas falharem. Sentou-se no chão, a respiração ofegante. Eu o tratei como um animal. Dona Margarida se aproximou, abraçou o filho. Ainda há tempo, Ricardo. Você precisa consertar isso. Não é dinheiro que define um homem. É o coração. A noite caiu em silêncio na mansão. Do lado de fora,
A cidade seguia com suas luzes e buzinas. Mas dentro de Ricardo, algo começava a mudar. Na manhã seguinte, Ricardo não conseguia tirar José da cabeça. A imagem do homem simples, os olhos dóceis, a vergonha estampada no rosto. Ele se sentia envergonhado por cada palavra, por cada gesto. A humilhação que ele infligiu a José se repetia em sua mente como um eco doloroso. Nunca havia imaginado que poderia ser tão cruel. "Mãe, você tem certeza disso?" perguntou ele, tentando buscar algum tipo de conforto na voz da mãe. Ele sabia de tudo isso? Dona Margarida suspirou, ajeitando os óculos com a ponta dos dedos. Ela estava visivelmente abatida. "Não, Ricardo. Ele nunca soube da nossa família. O seu pai manteve isso em segredo para proteger a todos nós. Mas agora, você tem a chance de fazer a coisa certa." Ricardo olhou para o retrato de seu pai na parede, o homem que sempre admirou e queria imitar. Mas agora ele o via com outros olhos. O erro de seu pai não era só um segredo de família. Era uma ferida que ainda sangrava em seu próprio coração. A dor apertou novamente, dessa vez mais forte. Ele havia ofendido o próprio irmão, sem saber. A vergonha de ser filho de um homem que havia vivido aquela mentira também pesava sobre ele. "Eu não sei o que fazer, mãe. Como vou encontrar esse homem? Como vou chegar até ele depois do que fiz?" Dona Margarida olhou nos olhos do filho e, com a firmeza que só uma mãe pode ter, disse: "Primeiro, você precisa se perdoar. Depois vai até ele pedir desculpas e, quem sabe, reconquistar a sua confiança. A vida é feita de escolhas, e você acabou de ter uma oportunidade rara de corrigir um erro do passado. Não deixe isso escapar." Ricardo sentiu as palavras como um peso imenso. Era fácil sentir raiva da vida por ter sido tão cruel, mas agora ele sabia que a única saída era assumir a responsabilidade pelos seus atos. "Eu vou atrás dele, mãe. Vou pedir desculpas." Ele se levantou com a resolução de quem sabia que algo importante estava prestes a mudar. Enquanto isso, no interior de São Paulo, José Raimundo trabalhava na roça. O som do arado cortando a terra, o canto dos passarinhos e o cheiro de terra molhada eram sua companhia diária. A vida simples e dura do campo nunca o incomodou. Ele sempre teve um sorriso no rosto, uma palavra amiga para quem precisasse. Seu filho, Marcos, sempre dizia que o orgulho de José era sua honestidade e seu trabalho árduo, mas José também tinha suas feridas, e nenhuma delas era mais profunda que a ausência de sua mãe, que o abandonou ainda criança. Quando ele recebeu a notícia de que seu pai, um homem rico de São Paulo, tinha morrido, algo dentro dele se partiu. Nunca imaginou que o homem que ele nunca conheceu e que um dia soubera que poderia ser seu pai, teria deixado um legado tão grande. Agora, ao saber que aquele homem rico, que o desprezou ao ponto de humilhá-lo, era seu irmão, ele não sabia o que sentir. A dor e a surpresa eram demais para um homem que, a vida inteira, lutou contra a pobreza, contra os preconceitos e contra as adversidades. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena faísca de esperança. Quem sabe aquele irmão não o procuraria um dia? Quem sabe ele reconheceria os erros do passado e tentaria recomeçar? O som da moto de Marcos se aproximou, quebrando o silêncio. Quando o jovem estacionou ao lado de José, seu rosto estava sério. "Pai, você não vai acreditar em quem esteve aqui hoje", disse Marcos, a voz trêmula. José olhou para o filho, surpreso. "Quem foi?" "O homem do shopping, o tal de Ricardo. Ele veio até aqui. Disse que te procurou, que quer se desculpar. Parece que ele sabe da história toda." José não soube o que responder. O choque era grande demais. A dor da humilhação estava tão fresca em sua memória, mas, ao mesmo tempo, um fio de curiosidade o envolvia. Será que o milionário estava realmente arrependido? Ou ele estava apenas tentando aliviar sua própria consciência? Naquele momento, José olhou para o filho e, por um breve instante, desejou que pudesse ver o irmão de uma forma diferente. Mas o medo de mais uma decepção ainda o impedia de acreditar plenamente na mudança de Ricardo. De volta a São Paulo, Ricardo estava determinado. Ele não só procuraria José, como também queria entender sua história, seus sentimentos. Não podia mais viver com o peso da arrogância que havia carregado por tanto tempo. O sentimento de culpa o consumia por dentro, e a única forma de se redimir seria encontrar José e pedir perdão.
Mas a dúvida ainda o rondava. Como ele reagiria a tudo isso? E mais importante, será que ele aceitaria o perdão? No fim da tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligaria para o número que tinha de José, mas não sabia o que diria. Pensou em dizer algo como: "Me perdoe, não sabia que você era meu irmão", mas sentiu que seria insuficiente. Ele precisava ser mais honesto, mais humano. De repente, o telefone tocou, e ele respondeu com a voz firme, mas cheia de incertezas. "Alô, é o Ricardo." Do outro lado da linha, o silêncio foi profundo antes de José responder com uma voz rouca e cansada. "Eu sei quem você é. Eu sou José Raimundo." Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, e foi nesse momento que Ricardo percebeu que a jornada para a reconciliação não seria fácil, mas ele estava determinado a dar o primeiro passo. "José, eu preciso falar com você." O silêncio na linha parecia uma eternidade. Ricardo sentia seu coração acelerar. Cada palavra que ele ia dizer parecia não ser suficiente. Ele sabia que estava diante de um momento crucial de sua vida, mas o peso de tudo o que havia feito pesava em sua alma. "Eu preciso te pedir perdão, José. Não sei nem como começar, mas preciso que você saiba que a forma como te tratei foi inaceitável. Eu te humilhei de uma maneira terrível e não há desculpas para isso", disse Ricardo, sua voz rouca, quase falha de emoção. José, por outro lado, estava em um misto de surpresa e cautela. Ele nunca imaginou que o homem que o desdenhara daquele jeito na frente de tantas pessoas um dia ligaria para pedir desculpas. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma sensação estranha, uma mistura de alívio e desconfiança. "Ricardo, eu não sei o que você espera ouvir, mas não é fácil. Não é fácil ouvir isso de você depois de tudo o que aconteceu." José respondeu com a voz grave, mas sem rancor. Ele sabia que, no fundo, Ricardo estava sendo sincero, mas a dor daquela humilhação não desaparecia da noite para o dia. "Eu entendo, e sei que você tem todo o direito de não me perdoar. Eu apenas quero que você saiba que estou arrependido de tudo. Não quero mais viver com esse peso. Eu te procurei porque, além de ser o certo, sinto que preciso entender o que aconteceu. O que a vida fez com você. Como foi viver sem a minha ajuda, sem a minha presença." A voz de Ricardo se quebrou um pouco, mas ele forçou a continuar. "Eu quero fazer parte da sua vida, José. Se você me der uma chance, eu vou fazer tudo o que puder para consertar." José ficou em silêncio por alguns segundos. Ele tinha um enorme conflito interno. A dor da humilhação ainda era recente, mas algo naquele pedido parecia sincero demais para ser ignorado. Ele sabia que ninguém, jamais, teria coragem de pedir perdão da forma como Ricardo estava fazendo. "Olha, Ricardo, eu não sei o que você espera de mim, mas talvez a gente possa tentar, quem sabe, se conhecer de novo. Não posso garantir que tudo será fácil ou que eu vou te aceitar de imediato, mas vamos ver o que o tempo diz." Ricardo sentiu um peso sair de seus ombros. Não era uma aceitação imediata, mas era um começo. Ele não se importava. O que ele mais queria era uma chance de mudar, uma chance de fazer o que fosse certo. "Muito obrigado, José. Eu prometo que vou fazer o que for preciso para te mostrar que, por mais que eu tenha errado, estou disposto a corrigir tudo", disse Ricardo, a voz mais tranquila, mas ainda cheia de um fervor de esperança. Ao terminar a ligação, Ricardo ficou ali, sozinho em seu escritório luxuoso, olhando pela janela para o céu da cidade. O trânsito, as luzes, as pessoas correndo de um lado para o outro. Tudo parecia tão pequeno agora. A única coisa que importava era a jornada que ele acabara de começar. Ele precisava provar para si mesmo que poderia ser um homem melhor, um irmão melhor. José, por sua vez, sentou-se na varanda da casa simples onde morava, olhando para as estrelas. Ele sabia que não seria fácil, mas um fio de esperança ainda brilhava em seu peito. Talvez, depois de tanto sofrimento, ele finalmente pudesse ter uma nova chance. Uma chance para ser aceito, para ser parte de algo maior, de uma família que até então ele só conhecia em fotos antigas. Na manhã seguinte, Ricardo decidiu que tomaria uma atitude concreta.
Ele não poderia esperar mais. Sabia onde José morava, sabia que ele ainda trabalhava no interior. Então pegou seu carro, decidiu deixar o conforto de São Paulo para trás e seguir até o interior do Ceará, onde José vivia sua vida simples, mas cheia de dignidade. Enquanto dirigia, ele pensava nas palavras que usaria, no que diria para José. Não sabia se ele o aceitaria, mas estava decidido a enfrentar as consequências de seus atos. A estrada parecia longa, mas o que importava era o que ele estava deixando para trás, uma vida de arrogância e desonra. E o que ele buscava agora era algo mais puro, mais humano, uma chance de se redimir, de consertar o que havia quebrado. Ricardo não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez ele estava pronto para enfrentar tudo de cabeça erguida. O que o esperava no fim daquela estrada era incerto, mas uma coisa ele sabia. A vida de José, sua vida e a relação que eles poderiam ter, estavam prestes a mudar para sempre. Enquanto isso, no campo, José não conseguia parar de pensar na ligação. O irmão milionário estava vindo. Era uma oportunidade rara, mas ele ainda sentia receio. E, no entanto, o que ele mais queria era entender por que o destino os tinha reunido daquela maneira. Talvez, com o tempo, ele encontrasse a resposta. Finalmente, a cidade de Juazeiro do Norte apareceu no horizonte. Ricardo estacionou seu carro em frente a uma pequena casa simples, onde José e Marcos moravam. O cheiro da terra seca, o som do vento e o calor do interior eram completamente diferentes do luxo e frieza da cidade grande. Ele respirou fundo. O momento estava chegando. Ele desceu do carro, olhou para a casa e deu um passo à frente. O que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. Mas uma coisa era certa. Algo estava prestes a acontecer que mudaria a vida dos dois para sempre. Ele bateu na porta. A porta se abriu lentamente e José apareceu, sua figura simples e forte contra o pano de fundo da casa modesta. Seus olhos, que haviam enfrentado tantas dificuldades, agora estavam marcados pela desconfiança, mas também pela curiosidade. Ele não sabia exatamente o que esperar de Ricardo. O homem que o humilhou, que teve a chance de viver em um mundo de riqueza e privilégios, agora estava ali, diante dele, pronto para uma conversa que poderia, ou não, mudar tudo. Ricardo engoliu em seco. Ele tinha viajado centenas de quilômetros, deixado sua vida de luxo para trás. Tudo para enfrentar um homem que, até ontem, ele tratava com desprezo. Ele olhou para José, respirou fundo e disse com a voz um pouco trêmula: José, eu sei que não mereço uma chance de redenção. Sei que se você decidir me mandar embora, terei que aceitar. Mas eu vim aqui para me desculpar pessoalmente. Eu te tratei com uma crueldade sem tamanho. E não há palavras que possam mudar o que fiz. Mas eu espero, de coração, que você me dê uma chance de provar que sou diferente. De provar que, embora tenha falhado, posso ser um homem melhor. José o observou em silêncio, os braços cruzados, o rosto impassível. Ele não sabia se deveria acreditar no que estava ouvindo. Durante toda a vida, ele sempre foi o último a ser escolhido, o último a ser reconhecido, o último a ser visto. Ele passou por tantas humilhações, e a dor de ver um irmão rico, que nunca esteve presente, apareceu diante dele, fazendo um pedido de perdão. Mexia com suas emoções de uma maneira que ele não queria enfrentar. Mas algo dentro de José mudou naquele momento. O orgulho, que sempre o impediu de se aproximar de pessoas de sua classe social, cedeu um pouco. Ele não sabia o que fazer com isso, mas a verdade é que as palavras de Ricardo tocavam de alguma forma. Talvez fosse porque, de alguma maneira, ele também entendia o que era viver com o peso dos erros. Ou talvez fosse porque ele sentia que, ao contrário do que pensava, a vida não havia terminado para ele, e que o futuro ainda poderia ser melhor. José suspirou e deu um passo para trás, abrindo a porta um pouco mais. Entra, Ricardo. Vamos conversar, disse ele, sua voz ainda séria, mas menos fechada. Mas não espere que eu te aceite de imediato. Vai ser um longo caminho até chegar a esse ponto. Ricardo entrou, o cheiro de café fresco no ar e o som do vento balançando as palmeiras do lado de fora. A casa de José era simples, mas cheia de dignidade. Ele podia sentir que aquele homem não precisava de muito para ser feliz.
que ele era um exemplo de força em sua humildade. Eles se sentaram à mesa, José fez questão de oferecer café. Ricardo, nervoso, aceitou. Era estranho estar ali, em um lugar tão distante de tudo o que ele conhecia, e ainda mais estranho era o fato de estar com a pessoa que ele, por tanto tempo, tratou com tanto desprezo. José olhou para ele, os olhos estreitos como se tentasse enxergar a verdade por trás das palavras de Ricardo. Então, Ricardo, me diga uma coisa. O que te fez vir até aqui? O que mudou em você para que decidisse me procurar? José perguntou, sua voz firme. Ricardo hesitou por um momento. Ele sabia que José tinha razão em querer entender tudo. Como ele explicaria a transformação que estava acontecendo dentro de si? Como ele contaria a história de sua vida sem parecer um homem tentando justificar seus erros? Eu não sei como explicar, José. A vida de um milionário parece um conto de fadas para quem olha de fora. Mas, na verdade, tudo o que eu fiz foi fugir da responsabilidade. Eu não soube lidar com as consequências de uma vida cheia de privilégios. E, no fim, acabei me perdendo. Eu olhei para você como uma pessoa qualquer, como se você fosse menos importante, como se não tivesse valor. Eu errei. E sei que não há como apagar isso. Só posso tentar fazer o certo agora. José ouviu em silêncio, observando o homem à sua frente. Ele não queria ser ingênuo, não queria cair na conversa de alguém que, até ontem, o havia tratado como nada. Mas algo naquele momento o fazia duvidar de sua própria percepção. Ele não sabia o que sentir. O que Ricardo estava dizendo soava genuíno, mas a dor da humilhação que ele havia passado ainda doía como uma ferida aberta. Eu sei que você quer se redimir, Ricardo, mas o que você fez não tem perdão fácil. Sabe, a gente cresce acreditando que com dinheiro você pode comprar tudo, até mesmo o respeito das pessoas. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que o respeito não se compra. Ele se conquista. José falou com firmeza, a voz forte. Agora, eu não sei se você pode me conquistar, mas, se um dia for possível, o tempo vai mostrar. Ricardo não respondeu de imediato. Ele sabia que o caminho seria longo. Não seria uma conversa ou um pedido de desculpas que apagaria o mal que ele causou. Mas o que ele tinha naquele momento era a certeza de que estava disposto a tentar. Ele queria provar que, apesar dos erros, ele poderia mudar. Ele queria mostrar a José que ele não era aquele homem arrogante e cruel. O café esfriou na mesa, mas o que estava acontecendo ali, naquele momento, era algo que nenhuma das duas vidas poderia imaginar. A reconciliação não seria imediata, mas a semente da mudança estava sendo plantada. E embora José tivesse razão em ser cético, um pequeno fio de esperança começava a nascer dentro dele. Enquanto a conversa continuava, Ricardo sentiu uma paz interior que ele não conhecia. Talvez ele estivesse no lugar certo, com a pessoa certa. E embora o futuro fosse incerto, ele sabia que o caminho da redenção começava ali, naquela casa simples, onde a verdade finalmente tinha espaço para ser dita. E assim, naquele momento, dois homens muito diferentes, mas com um destino que os unia, começaram a escrever uma nova história. Uma história de perdão, de superação e, quem sabe, de fraternidade. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, refletindo de maneira suave no semblante de José e Ricardo, que agora estavam sentados à mesa, um pouco mais à vontade, mas com a gravidade do momento ainda pairando no ar. Era uma tarde quente, e o calor do interior parecia fazer com que o silêncio entre os dois fosse ainda mais pesado, mais profundo. Mas, ao contrário da tensão inicial, algo de leveza começava a surgir. José havia pedido para Ricardo se acomodar e, embora o café estivesse já frio, o convite para a conversa não era apenas uma formalidade. Ele queria entender mais. Ele queria saber se, de fato, havia algum sentido em dar uma chance a esse homem que, até ali, só havia lhe mostrado indiferença. Sabe, Ricardo, por muito tempo eu fiquei preso ao que eu achava que era o certo. Eu pensava que, se alguém me humilhasse ou me virasse as costas, nunca mais seria capaz de confiar nesse alguém. Começou José, com a voz tranquila, quase reflexiva. Eu vivi a vida inteira acreditando que as pessoas, os ricos principalmente, olham pra gente como se fôssemos invisíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que também me calei por muito tempo, que deixei essa dor me consumir. E por isso não posso dizer que me sinto 100% pronto para te perdoar.
mas talvez com o tempo eu aprenda a fazer isso. Ricardo ouviu atentamente, cada palavra de José como um golpe suave que batia diretamente em sua consciência. Ele sabia que estava ouvindo a verdade. A dor de José era algo palpável, algo que ele não poderia apagar com palavras bonitas ou promessas vazias. Mas naquele momento, ele também sabia que havia dado o primeiro passo para mudar. Eu não estou esperando que você me perdoe agora, José. Não posso pedir isso. O que eu quero é mostrar que sou capaz de ser alguém melhor. Talvez um dia você veja que estou falando sério, e se você me der uma oportunidade, quero mostrar que a nossa história pode ser diferente, que não precisa ser marcada pelo que aconteceu antes. Ricardo respondeu com a voz firme, mas ainda carregada de insegurança. Era um homem que estava aprendendo a ser humilde pela primeira vez na vida. O tempo parecia passar mais devagar naquele fim de tarde. José observava Ricardo com uma expressão pensativa. As palavras de Ricardo estavam tocando um lugar dentro dele, um lugar que ele não havia deixado ninguém acessar até aquele momento. Ele sempre fora o homem forte, o autossuficiente, aquele que não dependia de ninguém. Mas a presença de Ricardo estava fazendo com que ele questionasse suas próprias certezas. De repente, o som de uma criança correndo pela casa fez com que os dois homens se voltassem para a porta, onde uma menina de cerca de 7 anos apareceu, correndo em direção à sala. Ela era a filha de José, e seu sorriso era como um raio de sol que cortava o ar pesado. Ela parou na porta, olhando os dois com uma curiosidade inocente. "Pai, quem é esse homem?" Ela perguntou, apontando para Ricardo com um sorriso tímido. José olhou para a filha, e por um momento, algo em seu coração se aqueceu. Ele não queria esconder a verdade dela, nem tampouco queria que ela crescesse com a ideia de que as pessoas não podiam mudar. Ele sorriu de volta para a menina e respondeu: "Esse é o tio Ricardo, filha. Ele é um parente distante. E talvez ele tenha vindo para aprender algo importante." Ricardo olhou para a criança e, por um momento, tudo o que ele havia feito, todos os erros que cometeu, pareceram ainda mais graves. Ele nunca pensou que seria esse tipo de homem, alguém que prejudicaria famílias inteiras por puro egoísmo. E ali, olhando para aquela menina, ele teve a sensação de que ainda havia tempo para corrigir as coisas. A menina se aproximou e, com sua natural curiosidade, olhou para Ricardo com os olhos brilhando. "Você vai brincar com a gente?" perguntou ela, sem qualquer malícia, apenas com a simplicidade de uma criança. Ricardo se abaixou na frente dela e sorriu pela primeira vez, sentindo algo genuíno dentro de si. "Eu adoraria, mas agora preciso conversar com seu pai, ok? Talvez em outro momento a gente possa brincar", disse, sua voz agora mais suave, como se o peso de sua vida inteira estivesse sendo suavizado por aquela pequena interação. José olhou para Ricardo e, naquele instante, algo mudou dentro dele. Ele ainda não sabia se poderia confiar completamente, mas aquela cena, Ricardo, o homem arrogante, agora se abaixando para conversar com sua filha, foi como um sinal. Um sinal de que a vida tinha de fato muitos caminhos e que mesmo alguém tão perdido como Ricardo ainda poderia encontrar sua maneira de se redimir. "Vamos dar um tempo, Ricardo. E se você continuar com esse comportamento, talvez você encontre algo que vale a pena aqui", disse José, levantando-se da mesa. Ele tocou o ombro de Ricardo com um gesto simples, mas simbólico. Um gesto de aceitação, ainda que parcial. Ricardo sentiu um nó se desfazer em seu peito. A dor da sua jornada, que começara com arrogância e desdém, estava se transformando em algo mais leve. Talvez ele tivesse muito a aprender, mas agora ele estava disposto a caminhar. Enquanto os dois homens saíam da sala, José observou a filha correndo pelo quintal. Ele sabia que um dia ela poderia olhar para trás e perceber que o que começou com uma grande ferida, agora estava se tornando uma história de superação. E talvez, mais importante, uma história de perdão. "Vamos ver o que o futuro nos reserva, Ricardo", José pensou com um sorriso discreto nos lábios. Não sabia o que aconteceria, mas ao menos ele estava começando a acreditar que o impossível poderia sim se tornar possível. E, com isso, uma nova história de família começava a ser escrita. A história de perdão, de recomeço e de, quem sabe, um vínculo que poderia finalmente existir entre dois irmãos,
que a vida a havia reunido de maneira inesperada.